Desde os tempos antigos, a humanidade sempre buscou respostas para o futuro. O que virá depois? Quando o fim dos tempos acontecerá? No livro de Daniel, uma profecia intrigante surge como uma chave para essas respostas: as 70 semanas. Muitos têm se perguntado: o que essa profecia realmente significa? O que Daniel viu em suas visões? Mais do que curiosidades da história, essa revelação traz um convite para uma reflexão profunda sobre o tempo e o destino da humanidade. Estamos vivendo no último capítulo dessa contagem divina? Daniel não era apenas um profeta comum. Ele estava inserido no contexto histórico de um povo exilado, com esperanças quase destruídas. Mas em meio a esse cenário, surge uma revelação. Deus mostraria a Daniel um plano. Um plano que não envolvia apenas o destino imediato de Israel, mas o de todo o mundo. A promessa de restauração e o futuro distante se entrelaçam em suas visões. A profecia das 70 semanas é muito mais do que uma previsão. É um mapa temporal, misterioso e fascinante. O impacto dessa profecia transcende o contexto histórico de Babilônia e Jerusalém. As 70 semanas de Daniel delineiam um cenário profético que continua sendo debatido até hoje. Como entender algo tão complexo? A cada estudo surgem mais perguntas do que respostas. Qual seria o verdadeiro significado de cada semana? Onde estamos dentro dessa contagem? Esse mistério envolve não apenas o passado de Israel, mas o futuro da humanidade. Então, onde isso nos deixa? Estamos mais perto do fim do que imaginamos? Compreender o segredo por trás das 70 semanas de Daniel nos abre para uma nova perspectiva sobre o tempo, o destino e o papel de cada um de nós na grande narrativa da história. Agora, embarcamos nessa jornada para descobrir o que Daniel viu e o que isso significa para o nosso futuro. Daniel, aquele jovem exilado em Babilônia, não tinha apenas um espírito sábio, mas uma fé inabalável. Vivendo em uma terra estranha, sob um governo pagão, ele se destacou como profeta por sua lealdade e obediência a Deus. Ele era alguém que, mesmo cercado por opressão, manteve sua visão clara e firme, e isso fez toda a diferença. Seu livro, além de ser um relato pessoal, é uma coleção de visões que revelam o futuro do mundo. Quantos podem dizer que tiveram o privilégio de receber tais revelações divinas? As condições de Israel na época de Daniel eram desoladoras. A glória de Jerusalém havia sido levada embora, e o povo de Deus vivia no exílio, desamparado e oprimido. Mas Deus escolheu falar através de Daniel. O que ele viu e registrou não foi apenas para sua geração, mas para todas as gerações que viriam depois. Cada palavra escrita, cada visão revelada, carrega um peso profético que ressoa até os dias de hoje, um eco das curiosidades da história divina. O papel de Daniel como profeta e intérprete de visões não é algo simples de entender. Ele foi chamado para interpretar sonhos e revelar mistérios, não apenas aos reis da Babilônia, mas para nós também. A capacidade de Daniel de enxergar além do presente, de decifrar os enigmas dos céus, faz dele uma figura incomparável. Ele se torna uma ponte entre o céu e a terra, e suas visões são um lembrete de que o futuro já foi escrito por Deus. As revelações proféticas que Daniel recebeu não foram dadas por acaso. Elas servem como um farol em meio às tempestades do tempo, iluminando o caminho para todos os que procuram entender o plano de Deus para a humanidade. A pergunta que permanece é: estamos prontos para aceitar o que Daniel viu? Entender sua visão pode ser o primeiro passo para entender o nosso próprio destino. Imagine viver em um mundo onde tudo o que você conhece foi destruído. Essa era a realidade de Israel no exílio. Jerusalém, a cidade santa, estava em ruínas, e o povo de Deus estava sob o domínio de uma das potências mais temidas da história, Babilônia. Essa cidade, com suas muralhas imponentes
e seus palácios grandiosos, parecia invencível. O Império Babilônico, liderado por reis poderosos como Nabucodonosor, era o símbolo de um mundo sem Deus, onde o poder e a riqueza prevaleciam sobre a justiça e a fé. Neste cenário, as esperanças de Israel pareciam esmagadas, mas Deus sempre trabalha em meio ao caos. O exílio do povo de Israel não foi um acidente. Foi o resultado de anos de desobediência e afastamento de Deus. Mas, mesmo no cativeiro, Deus não abandonou seu povo. As profecias de Daniel surgem nesse contexto, em um momento em que muitos acreditavam que Deus havia se esquecido deles. No entanto, o plano divino continuava em ação. O exílio foi uma prova, uma oportunidade de restauração espiritual para Israel, e as profecias de Daniel surgem como um farol de esperança em meio às trevas. A destruição de Jerusalém não foi apenas uma tragédia física, mas também espiritual. O templo, o símbolo da presença de Deus entre seu povo, foi reduzido a cinzas. Para Israel, isso era mais do que a perda de uma cidade. Era a perda de sua identidade. No entanto, as visões de Daniel mostram que, mesmo em meio à destruição, Deus ainda estava no controle. A história de Jerusalém e Babilônia é uma história de contraste entre o poder humano e o plano divino. As profecias de Daniel, surgidas em meio a esse contexto de dor e desespero, conectam o sofrimento de Israel à promessa de um futuro glorioso. A destruição de Jerusalém marcou o início de um período de purificação, mas as promessas de Deus, reveladas nas 70 semanas, mostram que a história não terminaria ali. O fim estava longe de ser uma derrota. Na verdade, era o início de algo maior, um plano que ultrapassa o entendimento humano. Em meio a orações e jejuns, Daniel recebeu uma visita celestial que mudaria o curso da história. O anjo Gabriel, mensageiro de Deus, desceu com uma revelação poderosa. Não era qualquer visão, mas uma que explicaria o destino de Israel e, mais surpreendentemente, o futuro de toda a humanidade. Imagine o peso desse momento. Um homem, isolado no exílio, ouvindo palavras que ecoariam por séculos até os dias atuais. O anúncio das 70 semanas não era apenas um aviso para Daniel, mas um marco para todos nós que vivemos neste mundo incerto. Gabriel veio com um propósito claro: explicar a Daniel o futuro de Israel e do mundo. Ele trouxe respostas para orações, feitas com o coração pesado, respostas que vinham direto do trono celestial. Cada palavra trazida por Gabriel não foi aleatória. Tudo tinha um significado profundo e direto, como peças de um quebra-cabeça divino que, quando montado, revelaria o plano de Deus. E Daniel, um homem comum que foi elevado a profeta, se tornou o portador dessas mensagens. A missão de Gabriel não era só informar, mas preparar. A visão das 70 semanas trouxe à tona um período que seria decisivo. Cada semana representava um movimento divino no tabuleiro da história, e Daniel foi escolhido para entender o que viria a seguir. O futuro de Israel, a vinda do Messias e o desenrolar do fim dos tempos estavam ali, diante dele. Gabriel não entregou tudo de uma vez, mas deixou pistas que séculos depois ainda estamos tentando desvendar. A história de Daniel é uma entrelaçada com curiosidades da história, cheia de mistérios e revelações. Quando Gabriel anunciou essa profecia, ele não apenas deu a Daniel uma visão do futuro, mas deixou uma mensagem para todos nós. O que estamos fazendo com o tempo que nos resta? Essa pergunta, silenciosa, ecoa em cada detalhe da revelação de Gabriel. O aviso dos céus é claro: estamos em uma contagem, e cada dia nos aproxima mais do cumprimento dessas semanas. Agora, a questão não é se estamos preparados, mas como estamos nos preparando para o que vem a seguir. As 70 semanas, mencionadas por Gabriel, são um dos maiores enigmas da história bíblica. Elas não são apenas uma contagem de tempo, mas uma representação divina de eventos
que impactariam o destino do mundo. Daniel recebeu essa visão como uma revelação do plano de Deus, onde cada semana simboliza um período crucial. 7 semanas iniciais, seguidas por 62 e uma semana final. Cada uma dessas partes carrega um significado profundo. A profecia não se resume ao que já aconteceu, mas ao que está por vir. O primeiro bloco das 7 semanas marca o início da reconstrução de Jerusalém. Uma promessa de restauração que parecia impossível na época. Deus havia declarado que a cidade seria reconstruída, e assim foi, após o decreto de Artaxerxes. Mas o que vem depois é o que realmente intriga. 62 semanas que culminam na chegada do Messias. Esse longo período foi preenchido com expectativas, esperança e uma espera silenciosa. As 70 semanas são muito mais do que curiosidades da história. Elas são um reflexo do tempo divino, onde cada evento tem seu momento certo para acontecer. Mas o clímax da profecia está na última semana. É nela que o destino de Israel e do mundo será decidido. Dentro dessa semana, o Messias é cortado. O príncipe que há de vir destrói o santuário, e a aliança é quebrada. O que exatamente significa essa última semana? A última parte da profecia é o mais intrigante dos mistérios. Alguns acreditam que estamos vivendo dentro dessa semana agora. Outros veem isso como algo ainda por vir. De qualquer maneira, essa semana final revela que estamos nos aproximando do fim dos tempos. A profecia das 70 semanas nos deixa com uma pergunta fundamental. Estamos realmente conscientes do tempo em que vivemos? Ela não apenas mapeia eventos passados, mas desenha o futuro de toda a humanidade. Não é apenas sobre Israel, é sobre o destino de todos. A cada revelação dessa profecia, a urgência de entender o que vem a seguir aumenta. Agora, o que resta saber é como nos preparamos para o desfecho final. As primeiras 7 semanas da profecia marcaram o início de um dos momentos mais importantes na história de Israel: a reconstrução de Jerusalém. Imagine a cena. Uma cidade que, um dia, foi o centro espiritual do povo escolhido de Deus, agora estava em ruínas. O povo de Israel, cativo em Babilônia, sonhava com o dia em que voltaria para casa. E então, como parte do grande plano divino, o decreto de Artaxerxes foi emitido, autorizando a reconstrução da cidade. Não foi apenas um ato político, mas o cumprimento de uma promessa antiga, um símbolo de que Deus não havia esquecido seu povo. Esse decreto marcou o início da contagem das 70 semanas. A reconstrução de Jerusalém foi um trabalho árduo e demorado, feito sob pressão e em meio a muitas dificuldades. Mas cada pedra colocada, cada muro erguido, era um lembrete de que Deus estava no controle. Para os que viveram naquela época, participar desse projeto monumental era um sinal de que o exílio estava chegando ao fim e que a promessa de restauração era real. A primeira fase da profecia estava se cumprindo diante de seus olhos. O decreto de Artaxerxes não apenas autorizou a reconstrução física da cidade, mas também trouxe uma restauração espiritual. Jerusalém sempre foi o símbolo da aliança de Deus com seu povo, e sua reconstrução indicava que essa aliança ainda estava de pé. O templo, as muralhas e as ruas da cidade sagrada seriam testemunhas do plano maior de Deus. Cada pedra tinha um propósito, e cada esforço para reconstruir era um reflexo da fidelidade de Deus. Assim, essa fase da profecia não era apenas sobre tijolos e cimento, mas sobre a renovação da esperança. O cumprimento dessa primeira parte da profecia não encerra o mistério, mas o inicia. A reconstrução de Jerusalém foi apenas o começo, um sinal do que ainda estava por vir. As 70 semanas continuam a se desdobrar e a história de Israel avança para algo ainda maior. Quando olhamos para trás, vemos a mão de Deus guiando cada passo, mas a pergunta que surge é: o que virá depois dessa reconstrução?
O que Deus tem reservado para os próximos períodos dessa contagem sagrada? Após a reconstrução de Jerusalém, inicia-se um período de 62 semanas, um longo tempo de espera. Imagine viver em uma época onde as promessas de Deus parecem distantes, onde o silêncio prevalece e o cumprimento do Messias ainda é uma esperança, não uma realidade. Para o povo de Israel, essas semanas foram marcadas por paciência e expectativa. Cada geração olhava para frente, esperando o cumprimento das palavras de Daniel com o coração cheio de fé, mas também carregando o peso da incerteza. Essas semanas não foram isentas de desafios. Enquanto o mundo ao redor mudava, impérios se erguiam e caíam, culturas colidiam e se fundiam, Israel mantinha seus olhos na promessa de um Messias. Durante esse tempo, as palavras dos profetas tornaram-se ainda mais preciosas. Era um período de perseverança. Mesmo sem evidências claras de que o fim estava próximo, o povo continuava a confiar que Deus cumpriria sua palavra. Curiosidades da história nos mostram que, às vezes, as maiores esperanças nascem em tempos de maior espera. Historicamente, esse período foi cheio de eventos marcantes. O Império Persa, que permitiu a reconstrução de Jerusalém, foi substituído pelo poder implacável da Grécia e depois pelo domínio romano. A Terra Santa se viu no centro de guerras e conflitos, mas, através de tudo, a promessa do Messias permaneceu viva. As pessoas se perguntavam: quando ele virá? Essas 62 semanas foram um lembrete de que o tempo de Deus não é o nosso. E é nesse espaço de espera que a fé é refinada. O que essas semanas nos ensinam? Que muitas vezes na vida estamos em um intervalo, aguardando que o próximo capítulo se desenrole. Assim como Israel esperou pacientemente pelo Messias, há momentos em que somos chamados a confiar no processo, mesmo sem ver os resultados imediatos. No entanto, o fim dessas 62 semanas trouxe um grande acontecimento: a chegada do Messias. A espera havia terminado, mas o que isso significava para o destino de Israel e do mundo? Isso nos leva ao próximo capítulo da história. A última semana das 70 semanas é onde tudo converge. Esse período, marcado por intensos eventos, é o clímax da profecia de Daniel. Estamos falando de um momento crucial, onde o destino de Israel e de toda a humanidade seria decidido. Durante essa semana, o mundo testemunharia o evento mais importante da história: a chegada do Messias. Imagine a expectativa, o silêncio antes da tempestade, a antecipação de algo grandioso prestes a acontecer. O tempo de espera finalmente chegava ao fim, mas o que viria a seguir traria consequências que ecoariam por toda a eternidade. A chegada do Messias, como predito nas 70 semanas, não trouxe apenas esperança, mas também uma profunda rejeição. Israel, o povo escolhido, estava prestes a enfrentar um dos momentos mais decisivos de sua história: aceitar ou rejeitar aquele que veio para salvá-los. Durante essa última semana, o ministério de Jesus Cristo aconteceu na Terra. Seus ensinamentos, milagres e sinais deixaram muitos perplexos, mas também dividiu opiniões. O cumprimento da profecia trouxe a presença do Salvador, mas também uma rejeição dolorosa e histórica. Essa semana também marca um ponto de virada na história espiritual do mundo. A rejeição do Messias teve consequências devastadoras. Como predito, o Messias seria cortado. A crucificação de Jesus foi o evento culminante dessa última semana, um ato que mudaria o curso da história humana para sempre. A dor e o sofrimento daquele momento eram parte de um plano maior, um sacrifício necessário para a redenção da humanidade. No entanto, a rejeição de Cristo por Israel trouxe desdobramentos trágicos, como a destruição do templo e a dispersão do povo. O que essa última semana revela é que estamos em um ponto crucial da história. O plano de Deus estava sendo realizado, mas ainda não concluído. A última semana trouxe à tona tanto a salvação
quanto o julgamento. E agora? O que resta para o futuro? O desfecho dessa semana lança luz sobre o que ainda está por vir e nos deixa com uma pergunta inevitável. Estamos preparados para o que vem depois? O clímax da profecia pode ter ocorrido, mas o desfecho final ainda está por ser revelado. O corte do Messias é um dos momentos mais profundos e dolorosos da profecia de Daniel. Quando Gabriel disse a Daniel que o Messias será cortado, ele estava se referindo ao sacrifício supremo que estava por vir. A crucificação de Jesus Cristo, o Salvador prometido, foi o ponto de virada não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Imagine a cena: aquele que veio trazer a salvação, rejeitado e condenado à morte. O impacto desse acontecimento ressoou pelo mundo, mudando para sempre o destino espiritual de cada ser humano. A crucificação não foi apenas um evento histórico, foi um cumprimento direto da profecia das 70 semanas. No meio da última semana, o Messias seria cortado, e assim aconteceu. A dor e a agonia daquele momento, onde Jesus carregou os pecados do mundo em seus ombros, trouxeram redenção, mas também consequências severas para aqueles que o rejeitaram. A história da salvação e da rejeição se entrelaçam nesse ponto crucial. Jesus morreu para que o mundo pudesse viver, mas a rejeição por parte de Israel trouxe sua própria condenação. O impacto desse corte se estendeu muito além do evento em si. A crucificação de Cristo deu início a uma nova era, a Era da Graça, onde a salvação estava disponível para todos que acreditassem. No entanto, para Israel, essa rejeição trouxe o juízo. O templo seria destruído, Jerusalém seria devastada e o povo disperso. O corte do Messias não foi apenas um evento trágico, mas um divisor de águas. O destino de nações foi traçado naquele momento, e o plano de Deus avançou para sua próxima fase. A relação entre o sacrifício de Cristo e o fim das 70 semanas nos deixa com uma pergunta crucial. O que acontece a seguir? O Messias foi cortado, o templo foi destruído, mas a história não termina aí. Na verdade, ela se abre para algo ainda maior. Esse momento crucial nos aponta para o futuro, para o desenrolar do plano de Deus que ainda está em andamento. E a pergunta que resta é: estamos prontos para o que vem a seguir? Após o corte do Messias, a profecia nos revela a chegada de um evento sombrio. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Essa parte da profecia aponta diretamente para a destruição de Jerusalém em 70 d.C., quando o exército romano, sob o comando do general Tito, arrasou a cidade santa. O templo, o coração espiritual de Israel, foi reduzido a escombros. A profecia de Daniel havia se cumprido de forma dolorosa, e mais uma vez, o povo de Deus se viu disperso e sem lar. Mas quem é esse príncipe que há de vir? Muitos estudiosos apontam para um líder futuro, alguém que surgirá no fim dos tempos para desempenhar um papel-chave nos eventos finais. Contudo, antes de olharmos para o futuro, é essencial entender o impacto imediato dessa destruição. Jerusalém, que outrora fora o símbolo da presença de Deus entre os homens, estava agora em ruínas. O cumprimento dessa profecia trouxe consequências espirituais e físicas profundas. O santuário, onde sacrifícios eram oferecidos, não existia mais. A destruição de Jerusalém e do templo foi um evento tão devastador que mudou a trajetória do povo de Israel para sempre. O templo, que simbolizava a aliança entre Deus e seu povo, foi removido, e isso trouxe um período de incerteza e escuridão para a nação. Para os judeus, a perda do templo foi um golpe quase irreparável. A nação, dispersa e sem um lugar para adorar, entrava em um novo capítulo de sua história. As 70 semanas estavam chegando ao fim, mas o plano de Deus ainda não estava completo. Esse príncipe que há de vir não se limita ao passado. Muitos acreditam que ele também é uma figura que aparecerá no futuro, no contexto da última semana da profecia de Daniel.
Seu povo destruiu o santuário uma vez, mas o que acontecerá quando ele retornar? O fim das 70 semanas aponta para algo maior, algo que está além de nossa compreensão. Estamos apenas começando a entender o que está por vir, e a pergunta que surge é: quem será esse príncipe e o que ele trará para o mundo? A última semana da profecia é marcada por um pacto misterioso e controverso. O príncipe que há de vir fará uma aliança com muitos por uma semana. Mas o que essa aliança realmente significa? Alguns estudiosos acreditam que se trata de um acordo político, talvez um tratado de paz envolvendo Israel e outras nações. Outros veem esse pacto como um movimento espiritual, uma tentativa de manipular o destino de uma nação e seu relacionamento com Deus. O fato é que essa aliança marca o início de um período crucial, onde o futuro da humanidade será moldado. Essa aliança não é uma simples negociação, é algo mais profundo. Ela pode simbolizar a última tentativa de controlar o destino de Israel e do mundo antes que o juízo final se aproxime. Durante essa semana, muitos serão seduzidos pela falsa paz prometida. O príncipe que faz a aliança aparece como um salvador, mas logo revelará suas verdadeiras intenções. É uma traição à confiança daqueles que acreditaram em sua palavra. Esse pacto representa o lado sombrio da política e da manipulação espiritual, onde a verdade é distorcida para ganhar poder. No entanto, a aliança não dura. A profecia diz que, no meio da semana, esse príncipe quebra o pacto. Essa quebra é um evento devastador que trará caos e destruição. O que parecia ser um período de paz rapidamente se transforma em um tempo de tribulação e sofrimento. O povo, que inicialmente confiou nesse pacto, agora se encontra em meio a um cenário de incerteza e terror. Esse rompimento da aliança marca o início de eventos ainda mais sombrios e desesperadores, o prelúdio para o fim. A quebra da aliança no meio da semana é um lembrete de que, por trás de promessas políticas e espirituais, pode haver intenções ocultas. O que parecia ser uma solução se revela como uma armadilha. Assim como na história, onde traições têm o poder de mudar o curso dos acontecimentos, essa aliança é um alerta para todos nós. A quem estamos confiando o nosso futuro? A última semana da profecia não é apenas sobre eventos históricos, mas também sobre as escolhas que fazemos e suas consequências. No meio da última semana, a profecia fala sobre a interrupção dos sacrifícios e das ofertas no templo. Esse momento marca uma mudança dramática no relacionamento entre Deus e a humanidade. O sistema de sacrifícios, que havia sido a base da adoração em Israel por séculos, seria suspenso. Imagine o impacto disso. O que antes era o coração da fé judaica, o lugar onde os pecados eram expiados e a comunhão com Deus mantida, agora estava paralisado. Esse evento é um ponto crucial na profecia, onde algo maior estava prestes a acontecer. O significado espiritual dessa suspensão vai além da mera interrupção de um ritual. No contexto da profecia, isso simboliza o fim de uma era. Os sacrifícios representavam o esforço humano para se reconciliar com Deus, mas com a chegada do Messias e seu sacrifício final, o sistema antigo havia cumprido seu propósito. Agora, o verdadeiro sacrifício, o de Cristo, tornava-se o centro da redenção. O fim dos sacrifícios terrenos era um sinal de que uma nova aliança estava em vigor, e essa nova aliança não dependia mais de ofertas físicas, mas de um relacionamento direto com Deus. No entanto, essa suspensão também trouxe desordem e desespero para aqueles que ainda estavam presos ao antigo sistema. O templo, outrora o local de encontro entre o divino e o humano, foi destruído e, com ele, a rotina de ofertas e sacrifícios que havia sido o sustentáculo da fé judaica por gerações. Esse vazio, tanto físico quanto espiritual, foi sentido profundamente. Muitos se perguntaram: se não há sacrifícios, como podemos nos reconciliar com Deus?
A resposta, no entanto, já estava presente no sacrifício de Cristo, que havia sido rejeitado por muitos. Essa suspensão nos leva a refletir sobre onde colocamos nossa fé. Assim como os antigos israelitas, muitas vezes nos apegamos a rituais, tradições ou sistemas que parecem ser o caminho certo. Mas a profecia nos lembra de que, quando esses sistemas falham ou são interrompidos, a verdadeira resposta já foi dada. O sacrifício de Cristo foi suficiente, e o fim dos sacrifícios terrenos nos convida a olhar para ele como a oferta final e perfeita. O que isso significa para a nossa fé hoje? Estamos dispostos a aceitar essa nova realidade? No coração da última semana da profecia, surge uma figura aterrorizante: o Desolador. Quem é esse ser? Qual o seu papel no grande plano? A profecia de Daniel o descreve como aquele que trará destruição, caos e desolação. Muitos acreditam que essa figura está diretamente ligada ao Anticristo, uma entidade que se levantará nos últimos dias para desafiar tudo o que é sagrado e divino. O Desolador representa o auge da rebeldia contra Deus, trazendo um período de tribulação nunca antes visto. O surgimento do Desolador está relacionado à quebra da aliança e à interrupção dos sacrifícios no templo. Ele surge como um líder, alguém que inicialmente é visto como um pacificador, mas que logo revela suas verdadeiras intenções. Esse ser estabelece a abominação da desolação, profanando o lugar santo e colocando em prática um plano de devastação espiritual e física. O templo, que antes era o coração da adoração a Deus, torna-se o centro de sua ofensa. O Desolador não busca apenas destruir fisicamente, mas espiritualmente corromper o que Deus havia estabelecido. Para muitos, essa figura está diretamente conectada ao Anticristo, um líder mundial que, ao princípio, aparenta trazer paz, mas cuja verdadeira intenção é usurpar o poder e a autoridade de Deus. O Desolador é uma figura de engano, alguém que seduz com promessas vazias e conduz as nações ao abismo. Ele engana multidões, toma controle de reinos e estabelece uma falsa ordem. Seu poder, no entanto, é limitado. Mesmo em meio à destruição que ele traz, a profecia é clara: o Desolador será derrotado no tempo certo. O surgimento do Desolador nos alerta para um período de grandes provações. Não estamos apenas lidando com conflitos políticos ou eventos físicos, mas com uma batalha espiritual intensa. O papel do Desolador é trazer desolação, mas sua presença também sinaliza que o fim está próximo. A pergunta que fica é: estamos preparados para enfrentar esse desafio? O Desolador pode causar grande destruição, mas ele não tem o poder final. Isso pertence a Deus, e seu plano será cumprido, independente da rebelião que possa surgir. O Templo de Jerusalém, ao longo da história, sempre foi mais do que um simples edifício. Era o coração da adoração em Israel, o lugar onde o divino encontrava o humano. No contexto da profecia das 70 semanas, o templo ganha um significado ainda mais profundo. Ele foi destruído e reconstruído, profanado e santificado, sempre carregando consigo as esperanças e as tragédias de um povo. No entanto, o templo não é apenas um local físico, mas um símbolo do relacionamento entre Deus e a humanidade. Cada pedra erguida era um lembrete da presença divina entre o povo. A destruição do segundo templo em 70 d.C. marcou um dos momentos mais dolorosos da história de Israel. O centro da fé judaica foi reduzido a escombros pelas mãos do exército romano, cumprindo a profecia de Daniel. Com essa destruição, o sistema de sacrifícios foi interrompido e o povo de Israel foi espalhado entre as nações. No entanto, as palavras de Daniel sugerem que o templo ainda teria um papel a desempenhar no futuro. Será que veremos sua reconstrução? Muitas tradições e interpretações proféticas sugerem que o templo será erguido mais uma vez nos últimos dias. A reconstrução do templo
não é apenas uma questão de arquitetura. Ela carrega consigo um significado espiritual profundo. Muitos acreditam que a reconstrução do templo seria o cumprimento de uma profecia antiga e um sinal dos tempos finais. No entanto, com essa reconstrução, vem também o conflito. O local onde o templo deve ser erguido é hoje um dos pontos mais disputados e sagrados do mundo. A profecia nos leva a pensar: será que o templo será reconstruído antes da vinda do Messias? Ou será que essa reconstrução trará mais desolação, como previsto por Daniel? O templo, tanto em sua destruição quanto em sua possível reconstrução, é um centro de conflitos e esperanças. Ele simboliza a conexão entre Deus e a humanidade, mas também o ponto central de uma das maiores controvérsias espirituais e políticas do mundo. Ao refletirmos sobre o papel do templo na profecia, somos desafiados a entender o que ele realmente representa. A reconstrução física é apenas uma parte da história. O verdadeiro templo é o coração humano, onde Deus deseja habitar. E, enquanto olhamos para o futuro, a pergunta permanece: qual será o destino final do Templo de Jerusalém? À medida que avançamos pela profecia das 70 semanas, surge uma pergunta inevitável: quais são os sinais que indicam que estamos próximos do fim? Ao longo da história, muitos eventos pareceram marcar o início do fim dos tempos. Guerras, desastres naturais, mudanças políticas drásticas. No entanto, a profecia de Daniel nos dá pistas mais profundas sobre o que devemos realmente observar. Os sinais do fim não são apenas fenômenos físicos, mas também espirituais. A cada passo que damos, nos aproximamos do momento em que o plano divino se completará. Entre os sinais mais claros está a crescente rebelião contra Deus e seus princípios. A humanidade parece se afastar cada vez mais da verdade, buscando soluções humanas para problemas espirituais. Esse afastamento é um prenúncio do que está por vir. Como Daniel previu, haverá uma intensificação do mal, uma rejeição do sagrado e uma proliferação de falsos profetas. Esses sinais, que podem parecer sutis à primeira vista, estão cada vez mais evidentes ao nosso redor. Curiosidades da história nos mostram que cada civilização que se afastou da moralidade divina caminhou para seu próprio declínio. Outro sinal marcante é o ressurgimento de Israel como uma nação em 1948, após séculos de dispersão. Esse evento, para muitos estudiosos, é um dos maiores indicadores de que as 70 semanas estão se cumprindo. Israel, o povo escolhido, está no centro do plano de Deus, e seu retorno à Terra Prometida não é apenas uma coincidência histórica, mas uma peça-chave no quebra-cabeça profético. O que devemos esperar a partir disso? A atenção do mundo está voltada para essa pequena nação, e a cada evento envolvendo Israel, mais claro se torna que os dias finais estão se aproximando. Discernir os sinais no mundo moderno é um desafio, especialmente em uma era cheia de desinformação e distrações. No entanto, a profecia nos encoraja a manter nossos olhos abertos. Não se trata apenas de observar os eventos globais, mas de entender seu significado espiritual. Cada sinal, seja ele político, natural ou moral, aponta para o cumprimento do plano de Deus. Estamos vivendo no limiar de uma nova era e a questão que permanece é: estamos preparados para os eventos que ainda estão por vir? Os sinais estão por toda parte, mas só os que estiverem atentos saberão o que fazer. Desde que Daniel recebeu a visão das 70 semanas, estudiosos e teólogos têm se empenhado em decifrar seu significado. Ao longo dos séculos, essa profecia tem sido interpretada de diferentes maneiras, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre o que esses períodos representam. Há aqueles que veem as 70 semanas como eventos que já se cumpriram completamente no passado. Outros, no entanto, acreditam que estamos vivendo os momentos finais dessa contagem, com a última semana ainda por acontecer.
O que é certo é que essa profecia continua a fascinar e gerar debate entre os estudiosos das Escrituras. A visão dispensacionalista é uma das mais populares entre os intérpretes modernos. De acordo com essa visão, as primeiras 69 semanas se cumpriram com a vinda de Cristo e sua crucificação, mas a última semana foi interrompida, entrando em uma espécie de pausa divina. Acredita-se que essa última semana será retomada nos últimos dias, quando os eventos finais, como a ascensão do Anticristo e a grande tribulação, ocorrerão. Esse intervalo é visto como o tempo da Igreja, onde a mensagem do Evangelho se espalha pelo mundo, antes que o cronômetro profético volte a correr. Por outro lado, há aqueles que defendem uma visão histórica contínua, onde as 70 semanas se cumpriram em sua totalidade durante o período que vai desde o decreto para reconstruir Jerusalém até a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Para esses intérpretes, a profecia de Daniel foi um prenúncio dos eventos que ocorreriam no primeiro século, com o corte do Messias representando a crucificação de Jesus e a destruição de Jerusalém, marcando o fim da última semana. Embora essa interpretação ofereça uma perspectiva diferente, ela ainda reconhece a profundidade espiritual da profecia. As divergências nas interpretações não diminuem a importância da profecia, mas sim ampliam a riqueza de sua mensagem. Cada visão, seja histórica ou futura, oferece um vislumbre dos planos de Deus para o mundo. O impacto dessas interpretações vai além do debate acadêmico e atinge a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. A verdade é que, independentemente de qual interpretação você siga, a mensagem central permanece. O plano de Deus está em andamento e a história da humanidade caminha para um clímax que foi anunciado há milênios. E você? Qual interpretação ressoa mais com seu coração? Israel, uma pequena nação cercada por conflitos e controvérsias, ocupa um lugar central na profecia das 70 semanas e no cenário dos eventos finais. Desde o início dos tempos bíblicos, Israel tem sido o povo escolhido de Deus, e sua história tem estado profundamente entrelaçada com os planos divinos. No entanto, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, o papel de Israel se torna ainda mais crucial. O que acontece com essa nação parece refletir diretamente o cumprimento das profecias. Não há como ignorar que Israel é o relógio profético de Deus. A restauração de Israel como nação em 1948 foi um dos eventos mais marcantes da história moderna e um cumprimento significativo das Escrituras. Após quase 2000 anos de dispersão, o povo judeu voltou à sua terra, e com isso, muitas profecias começaram a se desenrolar. Para muitos estudiosos, esse evento foi um sinal claro de que as 70 semanas estão se aproximando de sua conclusão. Israel, mais uma vez, está no centro da história mundial, e os olhos de todos se voltam para essa nação, especialmente em relação ao que acontecerá a seguir. Jerusalém, a cidade sagrada, desempenha um papel ainda mais significativo nos eventos finais. A Bíblia descreve a cidade como o palco dos grandes acontecimentos do fim dos tempos. A profecia de Daniel menciona a destruição de Jerusalém, mas também sugere uma futura restauração. No entanto, essa restauração não virá sem conflitos. O templo, que foi destruído, é parte central dessas previsões. A reconstrução do templo, algo que muitos acreditam estar por vir, seria um dos últimos sinais antes da conclusão das 70 semanas e o retorno de Cristo. O destino de Israel nas Escrituras é uma jornada de altos e baixos, de promessas e julgamentos, mas sempre sob o cuidado soberano de Deus. O que acontece com Israel não é apenas uma questão política ou histórica, mas espiritual. A sobrevivência dessa nação contra todas as probabilidades, sua restauração e os conflitos que a cercam são todos indícios de que estamos caminhando para o cumprimento final das profecias.
A questão que permanece é: como devemos nos posicionar em relação a Israel e aos eventos que estão por vir? Estamos atentos ao relógio profético de Deus? Na última semana da profecia de Daniel, surge uma figura que será crucial para os eventos finais: o Anticristo. Este personagem tem sido alvo de inúmeras especulações ao longo da história, e sua identidade continua sendo um dos maiores mistérios da Bíblia. A profecia o descreve como alguém que fará uma aliança com muitos, apenas para quebrá-la no meio da semana, revelando sua verdadeira natureza. Mas quem é esse líder que engana nações inteiras? O Anticristo é, segundo as Escrituras, uma figura de poder e engano, que se levantará para desafiar diretamente a Deus e seus propósitos. Durante a última semana, o Anticristo emergirá como um governante carismático e aparentemente pacífico. Ele trará uma falsa sensação de estabilidade ao mundo, provavelmente mediando acordos de paz, especialmente envolvendo Israel. Mas, no meio dessa semana, sua verdadeira face será revelada. Ele profanará o templo e estabelecerá a abominação da desolação, um ato de rebelião extrema contra Deus. O Anticristo não será apenas um líder político, mas uma figura de poder espiritual, que unirá nações e povos sob sua bandeira, mas com intenções sombrias. A última semana da profecia, também conhecida como o período da Grande Tribulação, será um tempo de grande sofrimento e perseguição para os que se recusarem a seguir o Anticristo. Ele exigirá adoração, e aqueles que não se submeterem a seu domínio serão severamente punidos. A Bíblia nos adverte sobre esse período de escuridão, onde o mal parecerá triunfar por um tempo. No entanto, o domínio do Anticristo será temporário, pois está destinado a ser destruído no final dessa última semana. Ele pode causar grande devastação, mas seu destino final está selado. A ascensão do Anticristo na última semana da profecia é um dos eventos mais temidos, mas também o mais esperado. Pois, embora ele traga destruição, ele também marca o fim do reinado das trevas e o prelúdio para a segunda vinda de Cristo. O Anticristo é, em última análise, um peão no grande plano de Deus, e sua queda sinalizará o começo de um novo capítulo para a humanidade. A questão que nos resta é: estamos preparados para reconhecer esse líder quando ele surgir? Sabemos como discernir a verdade em meio ao engano? O papel do Anticristo é central na última semana, mas ele não terá a palavra final. O arrebatamento é um dos temas mais debatidos quando se trata do fim dos tempos e da profecia das 70 semanas de Daniel. Trata-se de um evento em que os fiéis serão repentinamente levados para encontrar-se com Cristo nos ares, antes dos eventos finais se desenrolarem na terra. Mas onde ele se encaixa no cronograma profético? Algumas correntes de pensamento afirmam que o arrebatamento ocorrerá antes da última semana, removendo os crentes da grande tribulação, que será desencadeada pelo Anticristo. Outros, no entanto, acreditam que isso acontecerá no meio da semana ou até mesmo ao final, quando Cristo retornar em glória. A visão pré-tribulacionista defende que o arrebatamento ocorrerá antes do início da última semana de Daniel. Segundo essa interpretação, os crentes serão poupados do período de tribulação e julgamento que virá sobre a terra. Essa visão é confortante para muitos, pois acredita-se que os fiéis serão levados para o céu antes dos piores eventos acontecerem. Eles serão arrebatados num piscar de olhos, conforme descrito no Novo Testamento. No entanto, essa interpretação levanta a questão: o que acontecerá com os que ficarem para trás? Como reconhecerão o que está acontecendo e como poderão se preparar? A visão midi-tribulacionista, por sua vez, sugere que o arrebatamento ocorrerá no meio da última semana. Isso significa que os crentes enfrentarão a primeira metade da tribulação, mas serão levados antes que o período mais intenso de perseguição e sofrimento comece.
Essa teoria é baseada na ideia de que o arrebatamento acontecerá quando o anticristo se revelar completamente, estabelecendo a abominação da desolação no templo. Segundo essa visão, os primeiros 3 anos e meio serão um tempo de preparação e purificação para os crentes, mas eles serão poupados do pior. Por fim, a visão pós-tribulacionista acredita que o arrebatamento ocorrerá ao final da última semana, simultaneamente com a segunda vinda de Cristo. Os crentes passarão por toda a tribulação, sendo protegidos e sustentados por Deus em meio ao caos. Esse ponto de vista ressalta que a Igreja, assim como Israel no Egito, será preservada durante o juízo, mas não removida. Cada visão carrega consigo argumentos sólidos e sinceras expectativas. No entanto, o ponto central é: o arrebatamento acontecerá, e precisamos estar preparados em espírito e verdade para esse momento, independentemente de quando ele ocorrer. A profecia das 70 semanas culmina em um dos eventos mais aguardados da história: a segunda vinda de Cristo. Esse retorno glorioso marca o fim de todas as batalhas, a derrota final do mal e o início de um novo capítulo para a humanidade. A segunda vinda não será como a primeira. Se na primeira vinda, Cristo veio como um servo, humilde e disposto a sofrer por nossos pecados, agora ele voltará como Rei dos Reis, cheio de glória e poder, para governar e julgar a terra. Este é o ponto culminante de todo o plano de Deus, o clímax da última semana da profecia de Daniel. Quando Cristo retornar, ele colocará fim ao reinado do anticristo, derrotando o mal de uma vez por todas. O mundo, que sofreu sob a opressão e as mentiras desse líder maligno, será restaurado. O Armagedon, a batalha final entre o bem e o mal, será travada, e Cristo sairá vitorioso. Essa vitória não será apenas física, mas também espiritual. O julgamento será estabelecido, e todos serão chamados a prestar contas diante do trono de Deus. O fim das 70 semanas marca, portanto, o fim da era presente e o início de uma nova era de paz e justiça. Mas o que acontecerá durante essa segunda vinda? Além de destruir o anticristo e seus exércitos, Cristo também reunirá seu povo. Aqueles que o aguardaram fielmente serão recompensados e entrarão em seu reino eterno. Os que rejeitaram sua mensagem enfrentarão o juízo. A segunda vinda é o grande divisor entre aqueles que seguiram o caminho de Deus e aqueles que se rebelaram contra ele. Esse momento de separação trará uma justiça perfeita, que muitos anseiam há milênios. Esse evento marca o fim das 70 semanas, mas também o começo de um novo capítulo para os redimidos. O cumprimento final da profecia nos lembra que o tempo de Deus é perfeito. Tudo o que foi predito por Daniel se encaminha para esse momento decisivo. A segunda vinda de Cristo não é apenas um evento teológico ou um conceito distante. É uma realidade futura que nos chama à preparação hoje. A pergunta que essa profecia nos deixa é clara: estamos prontos para esse momento? Sabemos que o fim está próximo, mas também sabemos que a vitória já foi assegurada por Cristo. O tempo das 70 semanas chega ao fim, mas o reino de Deus está apenas começando. Com a conclusão das 70 semanas e a derrota do anticristo, inicia-se um novo período na história da humanidade: o reino milenar de Cristo. Este é o momento em que Cristo reinará na terra por 1000 anos, um período de paz e justiça nunca antes visto. Imagine um mundo onde a guerra, a dor e o sofrimento não têm mais espaço. A terra, que tanto sofreu com o pecado e a rebelião, será restaurada e renovada. Sob o governo de Cristo, a ordem será restaurada, e o mundo experimentará um reinado de perfeita justiça. Esse período de 1000 anos não é apenas uma utopia espiritual, mas uma realidade prometida nas Escrituras. Durante o reino milenar, aqueles que foram fiéis a Cristo governarão com ele. Os redimidos terão um papel ativo nesse novo mundo, onde as nações viverão em harmonia
e as promessas de Deus se cumprirão plenamente. É um tempo de recompensas para os que perseveraram em meio às tribulações e um cumprimento das promessas feitas aos profetas. Curiosidades da história bíblica nos mostram que esse reino foi antecipado por gerações, aguardado como o ponto alto da redenção. Mas o reino milenar também é um tempo de preparação para o que virá depois. Ao final desse período, um último teste acontecerá. A profecia nos diz que Satanás será solto por um curto tempo e haverá uma última rebelião antes de sua derrota final. Essa breve revolta será esmagada por Cristo e Satanás, junto com seus seguidores, será lançado definitivamente no lago de fogo. O reino milenar é, portanto, uma transição para o estado final do reino de Deus, onde o mal será extinto para sempre e a paz eterna será estabelecida. Com o fim do reino milenar, Cristo entregará o reino ao Pai e a eternidade começará. É o encerramento do plano de redenção e o início de algo novo e glorioso, onde Deus estará presente de maneira plena com seu povo. A profecia das 70 semanas de Daniel nos conduziu a esse momento, mostrando que o plano de Deus é perfeito e abrangente. O reino milenar não é o fim, mas o começo de uma eternidade de comunhão perfeita com Deus. Agora, o que resta saber é: estamos preparados para fazer parte desse reino? A decisão é nossa. Chegamos ao fim da jornada pelas 70 semanas de Daniel, mas a história revelada por essa profecia não termina aqui. Ela nos deu um vislumbre do grandioso plano de Deus para o mundo. Um plano que se desenrola ao longo dos tempos e culmina em um destino glorioso. A revelação dessas semanas nos mostrou o poder de Deus sobre a história, sua paciência em conduzir a humanidade à redenção e a certeza de que seu plano será cumprido. O que começou com uma visão para um homem exilado em Babilônia se tornou uma mensagem para o mundo inteiro. O tempo de Deus está em movimento. O que essa profecia nos ensina sobre Deus? Primeiro, que Ele é soberano. Nada escapa ao seu controle, nem mesmo os momentos mais sombrios da história. Em segundo lugar, que Ele é fiel. Mesmo quando o povo de Israel foi exilado, quando o templo foi destruído e quando o Messias foi cortado, Deus nunca abandonou seu plano de redenção. E, finalmente, que Ele é justo. O fim dos tempos trará julgamento para os que rejeitaram seu amor, mas também trará redenção completa para aqueles que nele confiaram. Ao entender essa revelação, somos chamados a uma vida de esperança e vigilância. A profecia das 70 semanas nos lembra que estamos em um período de espera, mas não de inatividade. Assim como Israel aguardou o Messias, também aguardamos o retorno de Cristo. Mas, enquanto esperamos, devemos viver com a certeza de que o fim está em suas mãos. Cada acontecimento em nossa vida faz parte de um propósito maior, e a história está sendo moldada para o retorno triunfante do Rei. Como devemos viver à luz dessa revelação? Devemos viver com expectativa, sabendo que o melhor ainda está por vir. Devemos ser vigilantes, atentos aos sinais do fim, e devemos ser fiéis, permanecendo firmes em nossa fé. A profecia de Daniel nos mostrou o início e o fim, e agora cabe a nós decidir: estamos prontos para viver o plano de Deus em sua totalidade? O tempo da espera pode parecer longo, mas a certeza da vitória final já foi garantida. E no fim, a glória de Deus será revelada a todos. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.